até está na pauta do dia, que é a retomada do julgamento no Supremo Tribunal Federal sobre a descriminalização da maconha. Aliás, a gente está com uma enquete no ar nesse momento, aqui no nosso chat. Você é a favor da descriminalização do porte de maconha para uso pessoal? 77% sim, 23% não. O STF vai retomar hoje esse julgamento. O placar está em 5-1. Falta apenas um voto para o plenário formar maioria para liberar, né, descriminalizar o porte de maconha para uso pessoal. Ainda há algumas divergências sobre a quantidade, né, que é considerado porte de maconha para uso próprio. No entanto, é algo em debate. Ainda faltam votar ali os ministros André Mendonça, Nunes Marques, Luiz Fux, Carmen Lúcia e Dias Toffoli. Vamos lá, Josias. O que está em jogo? Qual é a importância desse julgamento? Você acha que deve ser aprovado ou não? Primeiro, a gente tem que esclarecer, Fabíola, o que é que está em jogo. O que é que está em jogo nesse julgamento do Supremo? É definir se o país vai atribuir à polícia a missão de definir quem é traficante e quem é usuário de maconha. Hoje é a polícia que define isso. Se a polícia pega um preto pobre na periferia dos grandes centros brasileiros com 3 gramas de maconha, manda para a cadeia, prende em flagrante como traficante. Se é abordado um jovem branco na zona sul de São Paulo ou na Oscar Freire, na zona sul do Rio de Janeiro ou na Oscar Freire, em São Paulo, um jovem branco com os mesmos 3 gramas de maconha, esse é liberado, não está apenas portando droga para consumo próprio. Então, é isso que o Supremo está decidindo. Cabe à polícia fazer esse papel. Não está em discussão, Fabiola, a descriminalização da maconha, como dizem os bolsonaristas e os conservadores mal intencionados. Quem descriminalizou a maconha foi, para consumo, foi o Congresso Nacional, num tempo em que ainda não havia esse bolsonarismo infectando a política brasileira. Aprovou-se uma lei no Congresso Nacional, e essa lei faz uma distinção. A lei não descriminalizou o tráfico de droga no Brasil, a venda de drogas continua sendo um crime, continua sendo considerado um crime. Só que essa legislação, num dos seus artigos, ela prevê que os portadores de entorpecente, nem fala de maconha para tudo, vale para cocaína, para tudo. O Supremo está falando só de maconha, mas a lei é até mais abrangente. A lei prevê que os portadores de entorpecentes para consumo próprio devem ser punidos não com cadeia, mas com advertência. Continua sendo crime, mas cabe a pena prevista em lei, é advertência sobre os efeitos das drogas, prestação de serviços à comunidade, nos casos considerados mais graves, mas não cadeia. E a cadeia brasileira está abarrotada de pequenos consumidores de drogas que estão lá, oferecidos pelo Estado como mão de obra barata para as facções criminosas. Então, impetrou-se uma ação no Supremo Tribunal Federal que ofereceu aos ministros do Supremo a oportunidade de aperfeiçoar essa lei. Olha, a lei não definiu, embora tenha tratado de forma distinta o portador de drogas para consumo próprio, ela não definiu quanto o sujeito tem que portar para ser considerado um portador para consumo próprio e não um traficante. Não está previsto em lei. Então, a polícia define de acordo com a sua vontade. Se está na periferia, é uma coisa, se está num bairro chique dos grandes centros, é outra coisa. É isso que o Supremo está tratando. E já há 5 votos a favor de que esse artigo da lei seja implementado da forma adequada, definindo a quantidade que vai ser tratada pela polícia, e aí não definida por ela, mas qual é a regra que ela tem que seguir na hora que faz a abordagem no meio da rua. 5 votos a favor e um contra. Veja só, o indicado pelo Lula, Cristiano Zanin,
proferiu um dos votos mais conservadores nesse julgamento sobre o porte de maconha. Gilmar Mendes tinha feito um voto que tratava de tudo quanto é droga. Ele recuou e ficou. Ele era o relator, é o relator, e ele se restringiu a tratar da maconha, que a ação trata de maconha e não de todas as drogas, né? Então, é disso que o Supremo está tratando, Fabiola. E o terrivelmente evangélico André Mendonça pediu vista antes que o sexto voto, que daria maioria ao bom senso, fosse proferido no Supremo. Então, hoje, o André Mendonça devolve o processo ao plenário para que o Supremo se pronuncie. E é possível que outro ministro peça vista, adiando mais uma vez esse processo que vem sendo adiado desde 2015. Seria um vexame, mas pode acontecer. Bom, mais uma vez isso cai entre esquerda e direita, né, Thales? Como é que você vê a importância do julgamento de hoje e que impacto isso vai ter no nosso país? O que pode mudar no Brasil com isso? Bem, uma coisa que já está, parece que já está mudada, é que o Pacheco tinha declarado que ia enfrentar o Supremo e que ia apoiar a PEC proibindo porte e uso de drogas no Brasil. O Barroso, o presidente do Supremo, esteve com o Pacheco, os dois conversaram e o Barroso parece que convenceu o Pacheco a dar uma trava nessa PEC, nessa proposta de emenda constitucional. Então, isso já é uma grande mudança. O que o Supremo decidir sobre a quantidade, porque o que o Supremo vai discutir de fato é a quantidade. Já está claro que vai aprovar o porte em uma determinada quantidade que não seja tráfico. O Supremo vai decidir a quantidade que vai ser permitida a pessoa portar, né? Usar, estar com ela, né, em determinado momento. Isso é fundamental porque resolve esse problema de você dar à polícia, ao policial, ao soldadinho da esquina, o poder de decidir isso. Como dizia aquele vice-presidente da época da ditadura, quando se implantou o AI-5, que ele disse ao ditador de plantão, que era o Costa Silva: presidente, o que me preocupa é o soldadinho da esquina. O soldadinho da esquina decide se você vai preso ou não, e quanto você tem no bolso para dar para ele ou não. Ou se você é preto, amarelo, pobre, se você não for do que ele acha que tem que ser respeitado, que é a elite, você está ferrado. Então, é isso que vai ser decidido e, muito provavelmente, a tendência desses ministros que faltam é serem mais condescendentes do que o Pacheco seria. Mas, de qualquer maneira, não sei ainda qual foi exatamente o detalhe da conversa entre o Pacheco e o Barroso. Não sei se houve algum compromisso do Barroso de, olha, a gente aqui também vai moderar um pouco. Vamos ver, esperar o julgamento de hoje para decidir. Agora, é muito bom para o país que isso tenha uma definição menos draconiana e que se tire do soldadinho da esquina a decisão sobre isso.